Bom dia a todos e todas que acompanham aqui mais uma sessão, possivelmente a última deste ano, né? Eu digo possivelmente porque, ano e vira, nós somos aturdidos com surpresas, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis. E eu quero aproveitar esse momento, presidente, para, primeiro, não dá para ser diferente, começar o dia lamentando os episódios que nós vivemos no dia de ontem no Senado da República. Lamentável. Manobras urdidas na calada da noite, por atores os mais diversos, para tentar fazer aquilo que o povo não quer. Anistiar quem comete crime contra a democracia. É claro que eu sei que esta novela não está vivendo o último capítulo. Nós teremos ainda desdobramentos, né? Teremos desdobramentos e nós vamos continuar nas ruas, sim, denunciando aqueles que fazem pactos para favorecer bandido, denunciando aqueles que dizem que são contra todo tipo de crime, mas acobertam os seus criminosos de estimação. Nós estaremos nas ruas, na tribuna, como estou fazendo agora, e em todos os espaços, denunciando esse tipo de coisa. Não se pacifica uma nação encobrindo crimes. O que nós estamos assistindo hoje ainda é desdobramento do que nós vivemos lá atrás, sim, no golpe militar que instaurou uma ditadura em 1964, para a qual não se condenou os seus organizadores, e o que é estimulante para que continuem perpetrando crimes contra a democracia. Precisamos levar a sério o que está acontecendo. Mas quero também aproveitar essa oportunidade, no dia de hoje, para agradecer, né, agradecer a minha assessoria, agradecer aos funcionários aqui da casa, agradecer aos colegas parlamentares pela convivência nesse ano, um ano difícil, um ano duro, um ano com muito enfrentamento, com muita disputa, mas também um ano de muita produção legislativa. Eu acho que a Câmara Municipal de Aracaju encerra o ano de trabalho com um saldo positivo em termos de produção legislativa, em termos de construção. Foi um ano também de aprendizado para uns, de aprofundamento de experiência para outros. Agora, eu quero só dizer que a expectativa que tenho é que nós consigamos cada vez mais aprimorar as intervenções, né, as relações internas, com base no nosso regimento, que preza o trato urbano, né, o respeito quando nos dirigimos aos outros colegas, quando nos dirigimos às autoridades constituídas, né? Nós precisamos ser espelho daquilo que queremos que a sociedade veja como reflexo de coisas positivas. Eu sei que, às vezes, o desafio do dia a dia nos imprime para outros caminhos e a gente precisa ser muito vigilante. Temos que ser muito vigilantes. Quero dizer também, ao encerrar este ano legislativo, que sou muito agradecido àqueles que me apoiam, que me acompanham e que têm visto o resultado da produção legislativa, dos debates que nós fazemos para cá, das audiências públicas que realizamos, das iniciativas legislativas que trouxemos para casa. Um ano muito produtivo em termos de indicações, porque avaliamos que era um ano para nós fazermos o diagnóstico da cidade, que estava e continua com muito problema, e a gente precisa ir resolvendo todos esses problemas. Espero ter contribuído para a administração ao apresentar esse conjunto grande de indicações. Foi um conjunto muito grande de indicações, fruto de visitas pessoais, mas também da nossa assessoria e também de denúncias da população, de pedidos que a população faz através de redes sociais e de outros canais. Então, um ano de um trabalho muito intenso, um ano em que apresentamos projetos de lei, apresentamos aqui requerimentos, apresentamos indicações, moções, usamos todo o instrumental que está à disposição de um parlamentar para fazer valer a nossa caminhada nesse ano de 2025. Realizamos audiências públicas, realizamos aqui sessões para debater temas de interesse da população e interferimos de forma muito incisiva sobre os temas que eram trazidos aqui para a casa, né? Quero dizer que essa é a tarefa do parlamentar e da parlamentar que tem compromisso com o mandato que o povo lhe dedica. Aproveito, enfim, para desejar um Natal cheio de alegrias para os aracajuanos, sergipanos, para todos nós, brasileiros e brasileiras, para o mundo, né? A gente precisa, o Natal tem uma mensagem de renovação
e desejar um 2026 não só próspero, mas cheio de realizações, de alegrias, de conquistas para o povo brasileiro e, sobretudo, de superação das grandes dificuldades que enfrentamos. Obrigado, presidente. Eu acho importante os colegas ouvirem, porque, vejam, o currículo oculto contido nessa proposta visa propagandear a militarização da sociedade como alternativa para problemas que não serão resolvidos com a militarização. Nós não podemos entender que a disciplina dos alunos é um problema a ser resolvido pelos militares. Isso é falso. Isso é falso. Nós não podemos entender que o baixo desempenho escolar obtido em algumas unidades de ensino será resolvido com a sua militarização. Isso é falso. Quem vende essa propaganda engana. E isso está presente nessa proposta. É um currículo que a gente tem que atuar contra ele. Outra coisa, viu? É um currículo que tenta docilizar os corpos, tenta impedir que as pessoas que frequentam as escolas possam ser sujeitos da construção da democracia, porque o objetivo é estabelecer uma hierarquia que não é típica das escolas, não é típica do mundo civil, portanto procura docilizar os corpos e os corpos da periferia. É isso mesmo. Essa história de bater continência, de submeter a hierarquia, vale para alguns espaços que estão previstos na Constituição, mas não vale para as escolas. Isso é uma distorção e vocês precisam compreender isso. Além disso, procura ocultar as raízes verdadeiras das desigualdades sociais. A escola, quando tem problema de indisciplina, a escola, quando tem problema de baixo desempenho escolar, ela não é por falta de disciplina militar, não. É por falta da solução de um problema estrutural na sociedade que termina reverberando na escola. A escola é uma célula da sociedade. O que acontece nela é também reflexo do que acontece na sociedade. Grosso modo, quando se aponta a militarização como solução dos problemas da escola, está querendo se dizer, nas entrelinhas, que é militarizando a sociedade que a gente vai resolver os problemas. E não é. E a história prova que não é. Mente para a sociedade quem tenta dizer que é através de golpes militares, da presença de militares governando os países, que se resolvem os problemas. Não foi assim em nenhum lugar do mundo. Essa não é a alternativa. Portanto, presidente, eu quero dizer que na Comissão de Educação, o voto deste presidente que relata é contrário, baseado na experiência que tenho. Senhor presidente, nós estamos aqui fazendo uma discussão de um projeto que acho que a semana passada também iniciamos esse debate. É um projeto que já tem uma discussão que segue em outros espaços, em outros municípios, em outros estados, que tem fórum de discussão também no Supremo Tribunal Federal. Aqui nós já apelamos para os colegas para mostrar que não há suporte na legislação educacional brasileira que dê espaço para esse modelo de escola. Acabei de colocar aqui que ela oculta um conjunto de procedimentos que tenta esconder, mascarar a realidade das dificuldades educacionais do nosso país, tentando mostrar para a população de que a militarização é a solução. Ela não é. Eu quero dizer aos colegas que eu compreendo esse sentimento que existe. A rigor, esse sentimento está presente na história política brasileira. Se nós analisarmos a história do Brasil, ela está inteirinha entremeada dessa ideologia militarizante. Os militares têm um papel destacado na nossa Constituição e colocado lá qual é o papel que eles têm que cumprir. E não pode ultrapassar esse papel, porque toda vez que ultrapassou, nós vivemos problemas muito graves na sociedade, porque, de fato, a formação militar ela é feita para um determinado propósito, é para garantir a soberania nacional. O militar é formado para enfrentar situações de guerra, de conflitos graves, não é? Então, a preparação que os militares têm tem uma destinação que foi constitucionalmente definida. E é por isso que a gente respeita a presença deles dentro desse papel constitucional. É por isso que a gente foi para as ruas denunciar, derrubar a tentativa de outro golpe que tinha no meio de novo militares, porque tem militares que acham que eles são a panaceia para resolver o problema do mundo, e eles sabem que não são. Eu aqui quero registrar o meu respeito
por aqueles que compreendem e respeitam o seu papel constitucional. Eu conheço militares que são muito ciosos do seu papel, da sua responsabilidade. Agora, não é trazer para o mundo da escola. Tanto assim que a própria LDB, que é a lei que trata da questão educacional, ela fez uma distinção e trata em um único artigo do que é uma escola militar. Qual é a sua finalidade? A escola onde eu dou aula, onde os filhos dos homens e mulheres da sociedade frequentam para ter a formação para o exercício da cidadania, não é uma escola militar. Não é. Tanto não é que a LDB, que é a lei máxima que trata da educação, tratou da escola militar num artigo específico. Mas eu quero dizer, presidente, que do ponto de vista pedagógico, essa proposta não possui nenhuma visão transformadora. E olhe, educação que não tem visão transformadora é a educação que quer manter o status quo vigente. Aprovar uma escola cívico-militar significa que a visão pedagógica é uma visão de manutenção do status quo vigente. Claro, eu sei que na sociedade tem pessoas que querem manter o status quo que aí predomina. Eu defendo as transformações sociais. Eu defendo que a escola precisa ser instrumento de propalação de análise crítica, a escola precisa ser instrumento de formação para o exercício pleno da cidadania, e cidadania pressupõe exercício de liberdades democráticas, cidadania pressupõe uma série de requisitos que não estão em consonância com a lógica disciplinante, hierarquizante do militarismo, que, como já disse mais de uma vez, deve ter o seu espaço próprio e sua finalidade própria, como manda a Constituição. Não é dentro da escola. A escola não é o espaço para esse tipo de exercício. Além disso, é importante lembrar que a ideia aqui é muito simplista e errônea. Qual é a ideia? É de que alunos indisciplinados associados a professores incompetentes gera baixo rendimento escolar. Esse é o pressuposto contido aí. Alunos indisciplinados mais professores incompetentes igual baixo rendimento escolar. Essa é a equação contida dentro desse projeto. Eu não estou conseguindo ver aqui meu tempo, pediria que subisse ali para que eu pudesse ver o meu tempo. Então, veja, é falso isso. O pressuposto que fundamenta, o pressuposto que fundamenta esse projeto, ele também é falso, porque, veja bem, a indisciplina dos nossos alunos, ela é, na verdade, a prática ou da realidade etária de cada faixa de estudantes que está lá, ou a própria realidade da sociedade. Não será resolvido com bater continência, formar alunos, apresentar armas, fazer todo aquele procedimento de apologia à guerra que se faz dentro da escola cívico-militar. Não se resolverá dessa forma, porque não é assim que se resolve o problema de indisciplina dos alunos. E isso é uma falácia. E parte do pressuposto que os professores são incompetentes para resolver os problemas das escolas. Não são. Não são. Os professores são competentes, são formados, estudam para resolver esses problemas. Agora, a questão é, o resultado do desempenho escolar, ele é fruto de um conjunto de coisas que querem esconder de todo mundo. É fruto do investimento insuficiente, é fruto da falta de planejamento de quem gere a educação, é fruto da desvalorização profissional, é fruto do espaço despreparado da escola, porque a escola, diferente do que eu deveria ser, termina sendo um território em que o professor não pode efetivamente desempenhar seu papel. Então, meus amigos, o pressuposto aí também é falso. Eu quero concluir dizendo que essa proposta, presidente, ela ameaça desfazer tanto as bases democráticas como as bases pedagógicas da educação pública brasileira. E aqui reside a sua inconstitucionalidade. A educação pública brasileira, pela Constituição e também pela LDB, ela é erigida a partir de dois pilares: o da democracia
e o das bases pedagógicas, científico-pedagógicas. Essa proposta, ela derruba esses dois pilares. Portanto, ela é inconstitucional, porque ela não pode incidir da forma como estão querendo, para resolver os problemas da escola, superando o modelo de gestão democrática que nós defendemos. E ela não pode apresentar como solução para os problemas da escola, levar figuras alheias ao processo pedagógico para dentro da escola para tentar resolver esses problemas. É romper com uma lógica que foi sendo estruturada, não é nem a partir de 96 com o LDB, é muito antes do que isso. Não é nem a partir de 88 com a Constituição, é muito antes do que isso. Toda a teoria pedagógica apresenta análises profundas sobre essa realidade. Eu sei que, às vezes, subir a essa tribuna, vereador Camilo, vereadora Sônia, para fazer esse discurso que eu estou fazendo agora, pode parecer inócuo, porque depois vem os votos e aí está tudo derrotado. Mas, presidente, eu subo e venho dizer, porque eu sei que tem muita gente, vereador Lúcio, precisando saber que tem gente nessa casa que pensa diferente. Tem gente nessa casa que tem lido sobre essas questões. Tem gente nessa casa que tem mais de 40 anos de experiência dentro da escola, na sala de aula de ensino fundamental, de ensino médio, de educação superior. Tem gente nesta casa que não é melhor do que ninguém, mas que pensa diferente. E esse pensamento precisa ser expresso, porque eu sei que lá fora também tem aqueles que pensam como nós. E é preciso que a sociedade compreenda que essa casa é uma casa de pensamentos diferentes. Por isso eu faço questão de usar meu tempo, peço a paciência dos amigos, dos que ouvem e dos que não ouvem, para manifestar quais são as minhas razões de votar contra esse projeto. E vejam, como eu disse aqui recentemente, não tem nada a ver com a lavra de quem assinou. Nada a ver. Tem a ver com o conteúdo que esse projeto tem. Eu sou, assim, por experiência, frontalmente contrário a ele. Ele não ajuda a superar os problemas, pelo contrário, ele trará novos problemas e agravará os já existentes. Era isso, presidente, por isso meu voto será, evidentemente, não, respeitando as posições divergentes, mas pelas razões que expus aqui, por tantas outras que não terei tempo de falar, votarei contrário a este projeto de lei. Presidente, eu quero encaminhar o voto não, pautado em tantas discussões que já apresentei aqui, mas também respondendo ao seguinte: vejam, os eventuais resultados que tenham aparecido de escola cívico-militar, vereador, não são resultados obtidos no momento pontual em que essa escola é introduzida. Educação não se faz, para aqueles que não conhecem, educação não se faz do dia para a noite. Educação é um processo. Não vê reação, sabe por que não vê reação? Porque a realidade é que a gente reage cotidianamente a qualquer tipo de intervenção negativa no processo educacional das escolas. Ou alguém aqui quer dizer que nós defendemos que a escola seja um espaço do laissez-faire? Quem não conhece a realidade educacional não pode ter esse tipo de reação. E não é uma opção, não. Não se trata de opção. O povo de Aracaju não está tendo opção para estudar na escola que quer. Basta ver como é que é o processo de matrícula aqui. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Queria aqui encaminhar o voto não com base nesses argumentos.